Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é: Meu filho, acalma o seu coração. Eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dEle, quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. Fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim? Senhor, toma conta desta situação, eu a coloco em suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando: Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dele. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito: Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto: quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis.
E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para Ele mostrar que Ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, Ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Não limite o agir do Senhor, pois Ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado, saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos e Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus e Ele diz neste dia: sim, eu sou o teu Deus e quero cuidar da sua vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados, assim quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam, que o Senhor se sente mais à vontade para agir
em nosso favor. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que Ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar Ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dele quando as lutas surgirem. Quando você, enfim, compreender isso, Ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá: agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja Deus em nossa vida. Seja Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a tua vontade e a sua palavra. Somos instrumentos em suas mãos e permitimos o seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame a si mesmo, não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começa essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé.
É como dar os primeiros passos e confiar que, se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar. Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos, as dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Daqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência, ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando. Pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela
E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado, podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte. Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros, se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe
ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos. O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima. Você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar. Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma, devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de Seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vença a tribulação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior se renova de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Quem de nós, diante de algum problema, nunca se pegou dizendo palavras como: esse problema parece que não vai acabar nunca. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Certamente você deve se lembrar de ter dito alguma dessas frases. Mas a palavra tem algo bem diferente a dizer a respeito das suas tribulações. Aliás, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo somente 2 palavras para se referir aos tempos de dificuldade e provação que você vive. A Bíblia diz que a presente tribulação que hoje o desafia é momentânea e ligeira. Ou seja, as dificuldades que você está enfrentando têm dias contados. Ela não irá durar nem um dia além daquilo que é permitido pelo Senhor. Ela é momentânea. E ainda mais,
Esta tribulação já está sendo trabalhada por Deus. Ela já está indo embora, pois ela é ligeira. Em tempos de aflição, que maravilha poder acreditar que as dificuldades que vivemos não são eternas, não vão durar para sempre. Essa certeza que renova as nossas forças faz o apóstolo exclamar: por isso não desfalecemos. Não perdemos as forças, não desistimos de nossas lutas, pois o Senhor está no controle e tem uma hora certa para nos abençoar. Paulo dá então a receita para não desfalecermos, para não nos deixar confundir pelas aparentes demoras de Deus. Ele diz: ainda que exteriormente nosso homem exterior se desconjunte, nosso interior se renova de dia para dia. Quando enfrentamos uma daquelas marés de problemas que vez por outra se abate sobre a nossa vida, é comum que nosso exterior se ressinta, nossa saúde se fragilize e nossa mente se canse. Contudo, isso não deve ser para nós motivo de temor, se, cuidando do nosso interior, nos deixamos conduzir por Deus. Aos poucos, depois do primeiro impacto, vamos recobrando saúde e equilíbrio, contanto que nosso interior se renove de dia para dia. Se não deixarmos as coisas envelhecerem dentro do nosso coração, nossa capacidade de resistir aos tempos de tribulação é grande. Acumulando rancores, ressentimentos, desejos de vingança, nosso interior se desgasta e torna-se fraco para as batalhas. Se permitirmos em oração que o Espírito Santo nos renove e recolha para si, ao final de cada dia, a cruz que já carregamos, iniciaremos a próxima manhã como um presente, mais uma chance vinda de Deus. Querido irmão e irmã, a atual tribulação pode deixar um saldo positivo em sua vida, se for suportada na intimidade com o Senhor, na entrega aos cuidados dele. A Bíblia diz que as tribulações momentâneas e ligeiras nos preparam para suportar um peso da glória incomensurável. As dificuldades que você enfrenta hoje têm dias contados, mas a glória que você receberá por ser fiel ao Senhor em meio às suas dores não pode ser medida, pois é eterna. Você está sendo moldado por Deus através das provações da vida para se tornar uma coluna forte para grandes e eternas obras do Altíssimo. Não desfaleça, não perca as forças, mas permita que o Espírito de Deus o renove ainda hoje com o poder do amor e do perdão. Ore comigo assim. Querido Pai, eu te agradeço por entender que minhas tribulações e dificuldades são momentâneas e ligeiras. Agradeço porque um dia elas vão passar, deixando-me mais próximo da glória que o Senhor preparou para mim. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo me renove este dia. Não quero que coisas passadas envelheçam dentro do meu coração. Abro mão dos rancores, dos julgamentos, das vinganças, para estar inteiramente livre para receber o que o Senhor tem para a minha vida a partir de agora. Enche-me, Senhor, com o teu espírito de amor e perdão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dos momentos de plantar e colher. Pois desta forma saberemos que há uma colheita por ser feita, seja ela em que área for da nossa vida. Ninguém consegue colher algo. A alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus, para que Ele nos preencha. E, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site
www.anovalianca.com.br. Clica no link e conheça. Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo em Cristo Jesus.